Olá pessoal, tudo bem? Hoje a aula é sobre arrasto. Explicando o arrasto de uma forma bastante simples, seria a força que impede o deslocamento da aeronave no meio, tudo bem? Então, uma explicação mais completa seria a seguinte. Arrasto. Sempre que o avião se desloca na atmosfera, o ar produz uma força aerodinâmica, que por conveniência é decomposta em duas componentes, a sustentação e o arrasto. O arrasto é a componente paralela ao vento relativo, no sentido oposto ao deslocamento, ou seja, no mesmo sentido do vento relativo. É inimigo de voos em alta velocidade. Então, quanto maior a velocidade do avião, maior seria o arrasto do avião. E ele é paralelo ao deslocamento da aeronave, ou seja, no sentido da aeronave, ele é paralelo a ela, ou seja, ele é contra o sentido da aeronave. E também ele é paralelo à tração, tudo bem? Bom, e nesse slide aqui é só para mostrar que o arrasto se divide em dois grupos, que seria o arrasto parasita e o arrasto induzido. O arrasto parasita seria o seguinte, não associado à produção da sustentação, ou seja, quando não está associado à produção da sustentação, é chamado de arrasto parasita. Já o que é associado à produção da sustentação é chamado de arrasto induzido. Por sua vez, o arrasto parasita pode ser decomposta em três componentes principais, a saber. Então aqui o arrasto parasita ele já tem umas componentes principais, que seria a seguinte: o arrasto de atrito, arrasto de pressão e o arrasto de interferência. Bom, e nesse slide as componentes do arrasto parasita, e a primeira seria o arrasto de atrito, provenientes das forças de atrito existentes entre o ar e o avião, quando este se move no ar. O valor deste arrasto depende de vários parâmetros, tais como a área molhada, que seria a área exposta ao ar, ou seja, toda parte do avião que é exposta ao ar é chamada de área molhada, a rugosidade das superfícies, aumento da velocidade e do ângulo de ataque. Então, todos esses três parâmetros aqui seria o arrasto de atrito, tudo bem? A segunda componente seria o arrasto de pressão. Quando ocorre um descolamento dos filetes na parte traseira de um corpo, será criado o arrasto de pressão. O descolamento fará com que a pressão na parte dianteira seja maior do que na parte traseira, e o resultado será uma força na direção contrária ao movimento, que é o arrasto de pressão. A forma mais fácil de distinguir o arrasto de atrito de arrasto de pressão é colocar uma placa plana em duas posições diferentes. Bom, e aqui tem algumas figuras referentes ao slide passado. Você percebe que nessa primeira imagem, os filetes de ar vêm de frente com a superfície plana e não ocorre o turbilhonamento. Já nessa segunda imagem, vem de frente com a superfície plana, porém tem um turbilhonamento. E esse turbilhonamento faz com que ocorre o arrasto de pressão, faz com que ocorra uma pressão a mais, que é chamado de arrasto de pressão. E na primeira seria o arrasto de atrito. Aqui abaixo tem uma explicação melhor sobre o arrasto de pressão. O ponto onde os filetes de ar se descolam na superfície é chamado de ponto de descolamento da camada limite. Após o ponto de descolamento, os filetes adquirem grande turbulência, o que aumenta o arrasto de pressão. O aerofólio estolado é um grande produtor de arrasto de pressão, que eu já expliquei nas aulas passadas. Observe nesse primeiro aerofólio que o arrasto de pressão dele é bem menor do que o segundo aerofólio. Aqui já tem uma grande produção de arrasto de pressão. E para reduzir esse arrasto de pressão é só diminuir o ângulo de ataque, igual dessa primeira figura aqui, dessa primeira imagem. Redução do arrasto de pressão. Para reduzir o arrasto de pressão, é necessário atrasar o máximo do descolamento da camada limite. Essa camada limite seria onde começa a sair os filetes de ar, onde os filetes de ar se descolam do aerofólio, tudo bem? As superfícies aerodinâmicas são projetadas com este objetivo. Então, os aerofólios eles já são projetados justamente para eles evitar o descolamento do filete de ar e diminuir a camada limite, tudo bem? Um exemplo de redução do arrasto de pressão pelo uso da superfície aerodinâmica é a cobertura das rodas do avião de trem de pouso fixo. Bom, e aqui está a última componente do arrasto parasita, que é o arrasto de interferência. Se considerarmos um avião como um todo, seu arrasto total é maior do que a soma dos arrastos de seus componentes. Ou seja, se nós vemos um avião como ele um todo e ver o arrasto dele será muito maior do que o arrasto de cada componente que preenche o avião, tudo bem? Bom, e nessa primeira imagem é utilizada uma superfície plana
você percebe que essa superfície plana gera um grande arrasto de pressão. Já nessa segunda imagem aqui, é utilizada uma superfície cilíndrica, que gera um arrasto de pressão menor do que o da primeira. Já nessa terceira, que seria a penúltima, é utilizado um aerofólio, que gera um arrasto de pressão ainda menor do que o da segunda. E se comparar a da penúltima, que seria a terceira superfície, com a última superfície, você percebe que as duas têm o mesmo arrasto, o arrasto parasita. Porque uma sofre maior arrasto de atrito e a outra sofre um maior arrasto de pressão. Isso faz com que as duas tenham o mesmo arrasto parasita, tudo bem? Arrasto parasita aumenta com o aumento da velocidade. Isso significa que o quê? Que o arrasto parasita é proporcional ao aumento da velocidade, ele está relacionado com o aumento da velocidade, que é o que vai dizer aqui na frente. Na velocidade zero, ou seja, o avião imóvel, não existe movimento relativo entre o avião e o ar, e assim não existe esse tipo de arrasto, ou seja, não tem o arrasto parasita. À medida que a velocidade aumenta, cresce o arrasto parasita, ou seja, quando tem a velocidade, tem um arrasto parasita. Isso faz com que, quanto maior a velocidade, maior o arrasto parasita existente no avião. Ele é proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, é só você pegar a velocidade do avião e ver o quadrado dele, você vai descobrir qual é o arrasto que o avião está sofrendo. O arrasto parasita predomina nas grandes velocidades, sendo pouco significativo nas baixas. Isso é claro, né? Por causa que ele é o quadrado da velocidade que o avião está. Então, quanto maior o número, quanto maior a velocidade do avião, maior será o quadrado dele. Isso fará com que maior será o arrasto parasita. Bom, e nessa imagem aqui abaixo, o trem de pouso, superfície fixo, você percebe que ele não tem uma cobertura nessa primeira imagem. Já nessa segunda aqui, ela tem uma cobertura. Isso faz com que diminui o arrasto de pressão. E eu acredito que aumenta o arrasto de atrito, mas o arrasto de pressão é mais significativo, tudo bem? Bom, e aqui é sobre o arrasto induzido, que está relacionado com a produção da sustentação. E é diferente do arrasto parasita, tudo bem? E o que seria o arrasto induzido? É um subproduto da sustentação. E sempre que existir a sustentação, também existirá o arrasto induzido. Para produzir a sustentação, a pressão estática no extradorso da asa deve ser inferior à pressão do intradorso. À medida que o ar se move no bordo de fuga, vaza ao longo da ponta da asa, indo da área de grande pressão, que seria o intradorso, para a área de baixa pressão, que seria o extradorso, formando vórtices nas pontas e nos bordos de fuga da asa. Vórtices são escoamentos de ar ou de outro fluido na direção de uma hélice. Esse vórtice que é formado não tem nada a ver, não tem uma grande relação com aquela nuvenzinha que é formada quando o avião passa, tudo bem? Isso aí eu vou explicar mais à frente, lá em meteorologia. E aqui nessa imagem é uma imagem de gráfico que mostra a relação entre a velocidade e o arrasto induzido. Quanto maior a velocidade que o avião vai obtendo, menor vai sendo o arrasto induzido, porém ele nunca será nulo. Sempre que existir velocidade, sempre que existir sustentação, vai existir o arrasto induzido. E aqui são os meios de reduzir o arrasto induzido, que seria o primeiro meio, o alongamento da asa. Uma asa de grande alongamento, isto é, fina e comprida, reduz o arrasto induzido. Assim sendo, os aviões que voam em baixa velocidade costumam empregar asas de grande alongamento. Os planadores das aeronaves que voam em baixa velocidade possuem alongamentos de 24 por 1. Então eles têm 24 de alongamento por 1 ou mais. Bom, e aqui é o segundo meio, que seria o afinamento das asas. É a relação entre a corda da ponta da asa e a da raiz. Quanto menor o afinamento, isto é, quanto menor a corda da ponta da asa em relação à corda da raiz, menor o arrasto induzido, pois menor sustentação produzirá na ponta da asa. E a terceira seria a torção da asa.
Alguns aviões possuem maiores ângulos de incidência na raiz do que na ponta da asa, que é a torção. Ela reduz o arrasto induzido, porque o maior ângulo da raiz assegura que a maior parte da sustentação será produzida ali. A menor diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso próximo à ponta da asa reduz os vórtices e, consequentemente, o arrasto induzido. Lembrando que essa torção tem um limite, tá? E, consequentemente, tem efeitos colaterais, digamos assim. Bom, quarta e a última seria a forma da ponta da asa. Modificações na ponta da asa podem reduzir o arrasto induzido. Tanques e outras modificações dificultarão a passagem dos filetes do intradorso para o extradorso e, assim, reduzirão o arrasto induzido. E abaixo tem algumas formas de ponta de asas que são utilizadas mais comumente nos aviões, tudo bem? O arrasto total nada mais é do que o arrasto parasita e o arrasto induzido, a soma entre os dois, tudo bem? Bom, pessoal, e aqui é a relação entre a velocidade e o arrasto que a aeronave está sofrendo. Nessa primeira imagem aqui, ele está na velocidade de 40 kT, que seria a mesma coisa de 40 nós, sofrendo um arrasto de 250 kg força, que seria grande arrasto induzido. Nessa imagem do meio aqui, ela está na velocidade de 70 kT, 70 nós, sofrendo um arrasto de 180 kg força, que é um arrasto mínimo. Já nessa terceira imagem, ela está na velocidade de 120 kT, sofrendo um arrasto de 220 kg força, que é um grande arrasto parasita. Então, nem sempre quando você aumenta a velocidade é algo vantajoso para o avião, tudo bem?